Beleza, pessoal? Tô trazendo um conteúdo aqui que eu acredito que seja interessante compartilhar com vocês. É Epson, tá? Da linha L395, 396. Modelinho mais antigo, mas muito bom, tá? Eu mesmo, particularmente, gostava muito desses modelos aqui. Pena que os atuais modelos mudaram bastante. O corpo mesmo do equipamento, né? Mudou bastante. Mas essa linha eu gostava muito. Ela com um erro geral. Tá? Todas as luzes piscando, tudo que é de ruim tá acontecendo aqui. O melhor tipo de erro que tem é esse aqui, erro geral, porque ela pode ser tudo e pode ser nada. Então, por isso que o equipamento ele já está bem desmontado assim. O que eu faço? O que eu procuro fazer, e eu já vi muita gente perdendo a cabeça aqui, por mais uma vez achar que tudo é reset. Toda a luz que pisca é reset de almofada. Primeiro de tudo, o reset de almofada não pisca com essa sequência, tá? O erro geral pode ser desde o scanner travado, por isso que eu já removi o vidro e eu procuro movimentar o scanner para ver se ele volta ao ponto original. Tento ligar novamente. E por que eu não monto o equipamento completamente para testar? Imagina se tudo que eu for fazer eu ficar montando e desmontando a impressora. O tempo que eu vou conseguir levar, o tempo que eu vou levar, né, para conseguir passar um diagnóstico e descobrir. Então, tempo é dinheiro, não posso ficar perdendo esse tempo. Eu percebi que essa máquina, ela estava com erro geral, porém ela já estava embalada de uma outra assistência e com alguns parafusos faltando. Então, esses parafusos faltando, em parte para mim foi bom, porque ela acaba fazendo uma trilha do que já foi feito. Então eu sei se outra pessoa já chegou até certo ponto, já chegou na cabeça de impressão, por exemplo, eu vi que já, porque faltava parafuso ali da proteção ali dos cartuchos. Eu vi que a pessoa chegou na placa lógica porque está faltando parafuso na placa lógica. Então isso me dá uma sequência. Desmontei o scanner está normal, movimentei, ela não voltou. Olhei na cabeça de impressão, tudo está conectado, o cabo flat na cabeça de impressão está conectado. É bom a gente lembrar que quando ela dá esse erro geral, ela tem uma sequência, e nessa sequência aqui, ela nem se movimenta. Então, por isso poderia ser o scanner travado, porque ele trava, a impressora reconheceu que não está funcionando, dá erro. O carro de impressão não se movimenta, ele está no meio do caminho porque eu movimentei ele com a mão. Então, é diferente quando o carro ele faz o movimento de vir para o lado esquerdo e quando ele volta para a estação de limpeza que ele apresenta o erro. Então, é um sinal que o encoder está lendo, que o motor está funcionando e quando ela atingiu aquele ponto da bomba, que ela apresentou um erro, então a gente sabe que o erro está ali. Nesse caso, o carro nem se movimenta, então partir para verificar a placa lógica, tá certo? E quando eu chego na placa lógica, eu começo a verificar. Os flats estão nos lugares. Aqui a gente verifica o cabo que conecta o Wi-Fi. Ele não vai apresentar erro geral se só o Wi-Fi estiver desconectado. A única coisa que você não vai conseguir é usar o Wi-Fi, tá certo? Então, mesmo isso aqui estando fora, estando errado, não é o causador do problema. E olhando aqui o sensor do disco de encoder, ele está conectado o cabo flat no sensor, mas na placa lógica não. E para que serve isso aqui? Tá? Esse é o leitor aqui do disco de encoder. O encoder de disco, o encoder de uma forma geral, tá? O equipamento ele possui dois encoders, o de disco e o de fita. O de fita ele é o caminho, ele é como se fosse os olhos ali do carro de impressão para ele percorrer todo o caminho. E o disco, ele é como se fosse os olhos também, porém em outro sentido, tá? No sentido vertical para que o papel ele faça o caminho e ele vai orientando a impressora. Olha, o papel acabou, aqui ele pode andar mais, tá na metade, tá certo? Então se ele não tem essa direção, aqui essa informação chegando para ele, o carro não vai se movimentar de nenhuma forma. Nem, mesmo com o encoder, a fita de encoder ali passando pelo sensor do carro de pressão, ela não vai ligar pelo leitor aqui do disco de encoder estar desconectado, tá? Eu vou conectar novamente e aí sim eu vou conseguir iniciar o equipamento para que eu possa então fazer os testes e ver qual é o verdadeiro problema dele, que não foi solucionado pela primeira assistência e que não precisava também ter mandado assim, né? Mas fica aí a dica para vocês, eu aproveitei para poder apresentar as formas que a gente pode fazer para eliminar os passos, a burocracia que é descobrir esse tipo de defeito que às vezes a gente acaba entrando em pânico porque é um erro muito vago,
mas a gente acaba tendo algumas formas de cortar o caminho e conseguir ir direto, o mais direto possível, ao ponto para que a gente possa solucionar, tá certo? Eu vou conectar aqui novamente e vou ligar o equipamento.